Seja bem-vindo ao canal Redemption News. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário. Como o cenário está agora montado para o RVGCR, Capítulo 1. Capítulo 1 de O fim do sistema financeiro Fiat e a redefinição financeira global, um guia completo. O cenário econômico global está perpetuamente num estado de evolução e o próximo passo nesta transformação resultará no RVGCR. É moldado por uma infinidade de fatores, que vão desde avanços tecnológicos até mudanças geopolíticas. No entanto, um aspecto do mundo financeiro que se manteve constante ao longo dos anos é a natureza fundamental da moeda e o seu papel como meio de troca. No entanto, mesmo esta faceta imutável do sistema financeiro não permaneceu imune à mudança. É neste contexto dinâmico que exploramos os argumentos convincentes para uma redefinição financeira global, GCR, sustentada pela reavaliação de moedas, RV, com apoio de ativos tangíveis. As vulnerabilidades inerentes ao actual sistema de dívida em moeda fiduciária exigem uma redefinição financeira global abrangente, um afastamento calculado do status quo. Um contexto histórico preparando o cenário para o RVGCR. A história humana está repleta de exemplos de sistemas monetários em transformação. Desde o sistema de troca até a adoção de várias formas de moeda, as sociedades têm procurado continuamente meios de troca eficientes que se alinhem com as suas necessidades e capacidades econômicas. Um tema consistente emerge deste contexto histórico: a natureza cíclica dos sistemas monetários. A ascensão, queda e evolução das moedas não são fenômenos novos, mas sim aspectos intrínsecos do panorama financeiro. À medida que as civilizações ascenderam e caíram, o mesmo aconteceu com os seus sistemas monetários. A próxima elevação do nosso cenário financeiro atual culmina no RVGCR. A era global dos experimentos com moeda Fiat. O século passado testemunhou o domínio das moedas fiduciárias, aquelas cujo valor deriva de decretos governamentais e não de valor intrínseco. A pedra angular desta era foi o abandono do padrão ouro no início do século XX, um afastamento significativo da prática histórica de ancorar a moeda em ativos tangíveis. O sistema fiduciário introduziu flexibilidade e facilidade de controle para os bancos centrais, promovendo o crescimento econômico em muitas partes do mundo. No entanto, também plantou as sementes das suas próprias vulnerabilidades. O desvendamento do sistema Fiat conduzindo ao RVGCR. As próprias vantagens que as moedas fiduciárias trouxeram, flexibilidade e capacidade de estimular o crescimento econômico, também se tornaram fontes de risco. A propensão dos governos para acumular dívidas com abandono levou ao aumento exponencial dos níveis de dívida global. Até o final de 2023, só os Estados Unidos terão acumulado uma dívida espantosa de 33,442 bilhões de dólares. Uma ilustração nítida desta trajetória perigosa. Uma dívida desta magnitude impõe responsabilidades a longo prazo às gerações futuras e coloca graves restrições à manobrabilidade econômica. Esta tese representa um apelo coletivo para imaginar um futuro financeiro mais estável e equitativo, que defenda um afastamento das vulnerabilidades do passado e adote uma visão transformadora para a ordem financeira global. O caso para uma mudança urgente. À medida que navegamos no panorama do presente, torna-se evidente que o sistema de dívida em moeda fiduciária existente está repleto de vulnerabilidades intrínsecas. Estas preocupações prementes constituem um argumento convincente para uma redefinição fundamental, o RVGCR da ordem financeira global. 1.2.1 Níveis de dívida insustentáveis. O indicador mais saliente da fragilidade do sistema fiduciário reside na subida incessante dos níveis de dívida globais. O peso insustentável da dívida é uma espada de Damocles que paira sobre as economias de todo o mundo. Para além dos Estados Unidos, numerosos países enfrentam rácios dívida-PIB que fazem soar alarmes. À medida que o peso da dívida continua a crescer, as economias ficam apanhadas numa armadilha da dívida que dificulta o crescimento e sufoca a prosperidade econômica. 1.2.2 Pressões inflacionárias. Outra grande preocupação é a expansão contínua das moedas fiduciárias, que precipitou pressões inflacionistas significativas. Bancos centrais, na sua procura de estímulo econômico, recorreram a medidas de flexibilização monetária que corroem o valor das moedas e diminuem o poder de compra.
As implicações são terríveis, os cidadãos testemunham a erosão da sua riqueza, enquanto bens e serviços essenciais tornam-se cada vez mais caros. A natureza insidiosa desta espiral inflacionária corrói a segurança financeira dos indivíduos e aumenta as disparidades socioeconômicas. 1.2.3 Riscos sistêmicos e limitações do Banco Central. As repercussões da fragilidade do sistema fiduciário vão além da inflação e da dívida. A volatilidade do mercado atingiu níveis alarmantes, expondo a fragilidade do paradigma atual. As perdas recentes em obrigações de longo prazo tradicionalmente seguras reminiscentes da crise das .com servem como lembretes pungentes dos riscos inerentes associados aos ativos baseados em dívida. Além disso, as limitações das intervenções do Banco Central foram expostas. Apesar dos seus esforços concertados para manipular as taxas de juro e infundir liquidez no mercado, os bancos centrais têm hesitado em evitar crises, sublinhando a inadequação das suas ferramentas para enfrentar os desafios sistêmicos. 1.2.4 Ramificações políticas e sociais. As implicações econômicas das vulnerabilidades do sistema fiduciário estão inexoravelmente ligadas a ramificações políticas e sociais. As incertezas políticas são grandes, com reações míopes às crises, como a recente crise energética, exacerbando a fragilidade. A população mundial testemunha a necessidade de políticas coerentes, consistentes e de longo prazo para navegar pelas complexidades de um cenário financeiro em rápida mudança. 1.2.5 Um apelo a uma mudança prudente. A análise anterior sublinha um argumento convincente. A conclusão lógica do sistema de dívida em moeda fiduciária é um apelo a uma mudança prudente. As vulnerabilidades inerentes ao paradigma existente exigem uma redefinição financeira global abrangente, um afastamento calculado do status quo. Esta redefinição deve abordar os encargos insustentáveis da dívida, as pressões inflacionistas e os riscos sistêmicos que põem em perigo a estabilidade das economias em todo o mundo. 1.3 O caminho a seguir. À medida que avançamos nesta exploração abrangente, somos obrigados a delinear e compreender as complexidades do sistema financeiro global. Os capítulos que se seguem examinarão os imperativos para uma redefinição financeira global, os méritos do apoio monetário a ativos tangíveis e as considerações práticas que sublinham a urgência desta transição. Esta tese representa um apelo coletivo para imaginar um futuro financeiro mais estável e equitativo, que defenda um afastamento das vulnerabilidades do passado e adote uma visão transformadora para a ordem financeira global. A minha tese principal é que o sistema global de dívida em moeda fiat deve chegar à sua conclusão lógica antes que o nosso GCR seja introduzido, o que inclui a libertação do financiamento de resgates gerais para trocas de RV-GCR. Mas como acompanhar os eventos conectados e o progresso da conclusão lógica do sistema financeiro fiat? É fácil quando você segue meu roteiro exclusivo de RV-GCR. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário.